Estamos no estúdio da Zorro, dentro do Empreende Brasil, evento para empreendedores em Florianópolis, Santa Catarina. E eu tenho a satisfação de receber aqui no nosso estúdio a Babi Tonhella. E eu tenho o prazer de receber a Babi Tonhella, Senior Manager Brasil do e-commerce na prática. Como o nome sugere, é uma escola de e-commerce, mas não é qualquer escola não, você vai entender já já o tamanho da escola. Mas primeiro, Babi, quero te agradecer muito por aceitar o convite e bater esse papo aqui hoje. Obrigado, Babi. Eu que agradeço pelo convite, Cássio. É um prazer estar aqui falando nesse podcast tão bacana. Obrigado pela gentileza. Deixa eu começar com o mistério que eu fiz aqui. Vocês são a maior escola de e-commerce do mundo? Sim, a gente sempre focou no e-commerce. No e-commerce. Naquele varejo online. E a gente atende 3 perfis de clientes. Quem está começando do zero, quem é lojista físico, quem está começando, quem está no online já, mas quer escalar. Quer escalar, tá. E nisso se passaram 6 anos de muita produção de conteúdo, sendo 95% deles gratuito. A gente no YouTube posta muito vídeo e tal. E aí, nesses últimos 6 anos, a gente acabou adquirindo 50 mil alunos formados pela nossa metodologia. Legal. Estão aí empreendendo no e-commerce e vendendo online. Isso nos faz a maior escola do mundo. 50 mil alunos. Vocês sabem dizer quem foi o aluno ou a aluna número 1, não? Sabemos, sim. Fui eu. É uma história legal, eu brinquei porque é uma história bacana. Aluna número 1 que vira sócia, né? E aí adquiridos agora pela Nuvem Shop. Isso aí, foi uma grande trajetória. E eu devo tudo ao e-commerce na prática, mas tudo mesmo. Eu estou há 12 anos no e-commerce, desde quando eu estava na faculdade de jornalismo lá e fazia estágio em jornalismo policial, eu vendo online. Eu acho que você deu um upgrade. Eu dei um upgrade. Não, eu tô brincando porque eu também sou jornalista de formação, mas a gente sabe. Você já passou por esses estágios, né? Já. Então, foi um upgrade assim, porque eu queria ter liberdade geográfica e um pouco de independência, um pouco mais de rentabilidade, né? Do que uma reportagem, um jornalismo, né? Jornalismo de redação, infelizmente, é uma atividade que eu trabalhava não no costuma impresso pagar pouco. ainda. Não costuma pagar bem. Claro que tem empresas que pagam mais, outras menos, mas não é o tipo de profissão que as pessoas escolhem para ter uma grande remuneração, embora existam aquelas muito bem-sucedidas também, que infelizmente são exceções. Mas vamos lá, queria entender assim, 12 anos de e-commerce, então a gente já tem uma trajetória no Brasil de e-commerce, no mundo, né? Já não é uma novidade, mas para onde a gente está indo, Babi? Na verdade, a gente não é tão velho, né? A primeira venda online foi feita em agosto de 94, então faz menos de 30 anos que o e-commerce existe. Só pra gente ter uma ideia, assim. E tudo acontece muito rápido, tudo muda muito rápido. A primeira venda online não foi você, né? Só foi a primeira. Ah, não, né? Eu era muito jovem. Desculpa. Mas uma trivia aqui. A primeira venda online foi um CD do Sting. Tá. Né? Tipo, muito legal essa história. Isso no mundo ou no assim. Brasil? No mundo. No mundo. Tá. Foi a primeira CD venda online, um CD do Sting. E aí logo depois surgiu a Amazon aí, e foi tomando aí o mercado. Mas a história é muito breve, né? Nós temos pouca idade, né? 30 anos nesse mercado é pouca idade e é um mercado super veloz, que cresce muito rápido, que adapta muito rápido à realidade. E aí, para onde a gente está chegando, é impossível a gente falar sobre o futuro sem a gente falar do marco no e-commerce, principalmente aqui no Brasil, que foi o ano de 2020. Pandemia, galera, não foi legal para ninguém, mas é inegável que para o e-commerce fez com que a gente acelerasse muito. Tudo que a gente esperava crescer em 5 anos, a gente cresceu em 5 meses. Sim. Então, 2020 foi um marco muito importante para nós e o mercado brasileiro cresceu 47%. Só no ano de 2020. A gente pensou que com a retomada das aberturas dos comércios, dos shoppings, da nossa realidade em 2021, o e-commerce ia aquela desacelerada, né, a básica. E, por incrível que pareça, não. No ano de 2021, a gente cresceu num todo ali de 27%.
em faturamento. Então, nesses últimos 2 anos, a gente adquiriu mais 20 milhões de novos consumidores que estão já habituados a comprar online. Então, não foi só a primeira vez, eles já estão habituados a comprar cada vez mais online. E é aquela coisa, é o que eu sempre falo, assim, o e-commerce é a bola da vez, mas é aquela bola que nunca vai sair de campo. Não tem como voltar atrás, não tem como essas métricas caírem, porque tudo agora é digital. Você vai abrir uma creperia no shopping, por exemplo, se você não estiver dentro de um super app, se você não estiver dentro das redes sociais, você já está fadado ao fracasso. Tudo agora tem que ser primeiramente pensado no digital, porque é ali que está o seu maior canal de aquisição de clientes, porque as pessoas passam no shopping, mas estão com o celular na mão, né? Então é muito importante pensar nisso. E tendências do e-commerce, o futuro é muito próspero. Mas o que a gente está vendo agora é uma modificação da tecnologia Web 2 para uma tecnologia Web 3, onde a gente vai falar mais de realidade aumentada, realidade virtual, que vai impactar diretamente ali no e-commerce e na forma como as pessoas se relacionam com as marcas. O que a gente espera nos próximos anos é pensar mais em imersão mesmo do consumidor em uma experiência virtual, para que ele se sinta cada vez mais parte de uma comunidade que aquela marca vai criar. É um desafio gigantesco, porque micro, pequenos e médios não costumam investir seu tempo ali, seu dinheiro também em inovação, mas é algo que é muito importante da gente pensar, porque é uma coisa muito próspera, né? Muito, muito próspera. Tem estudos de ganhos assim, absurdos, bilionários em breve. E é algo que, se a gente não pensar agora, eu fico sempre me perguntando. Minha filha tem 8 anos hoje, daqui a 10 anos ela vai estar economicamente ativa. Como é que eu vou vender para ela? Uhum. Com certeza. Não vai ser pela televisão. Não, com certeza eu só vou vender para ela se eu entreter ela. Ou se eu fizer uma experiência imersiva com ela, dentro de um game, dentro de alguma coisa assim, né? Então a minha dica, né, sempre para ver o futuro do e-commerce é para a gente parar 10% do nosso tempo de hoje e pensar em inovação no futuro. Babi, você falou aí de algumas possibilidades, né? Eu não sei nem se eu chamaria de possibilidades, parecem já realidade aumentada, tudo. Mas tem um game changer aí que todo mundo promete que vai vir aí para mudar toda a história, tudo. A gente ainda não sabe, tá esperando para ver, né? Que é o metaverso. Tá no radar já? Super no radar. Eu sou super estudiosa de metaverso. Eu sempre tive curiosidade e interesse em estudar esse tipo de tecnologia, mas eu não sabia nomear. Aí veio aí o Mark Zuckerberg para dar um nome de metaverso aí para a gente poder entender, pelo menos, e saber explicar o que a gente é tão interessado para estudar. Ele dedicou grande parte, ele fez uma live de lançamento do metaverso, né? E a maior parte dessa live é voltada para e-commerce. Ou seja, como a gente vai vender produtos digitais e produtos físicos dentro do metaverso, o que me deixou super interessada. Aí eu, obviamente, comprei um óculos de realidade virtual e a partir do momento que eu coloquei pela primeira vez, eu falei, eu quero vender aqui dentro. Como que eu faço para vender aqui dentro, né? E isso está sendo meu objeto de pesquisa aí durante um tempo, e aí agora eu estou começando a compreender blockchain, criptos, NFTs, fungíveis, não fungíveis, tokens ali de governança, tokens convencionais. Então eu estou tentando ainda desvendar esse mistério. A gente ainda não tem nenhuma tecnologia simples e fácil de a gente poder entrar, né? Até porque ninguém sabe explicar exatamente o que é metaverso. Mas eu estou muito curiosa para o futuro aí. Esse é o lado das empresas, né, Babi? Do que elas vão trazer como ferramentas, recursos, novidades para o e-commerce. E do lado do consumidor, por exemplo, a sua filha de 8 anos, né? Para que caminho está indo o consumidor? Que tipo de comportamento a gente deve esperar para poder moldar os nossos e-commerces? Essa geração, ela pertence à geração alfa. É uma geração que já nasceu assim hiperconectada. Ela não tem só o computador, ela tem o smartphone, ela tem ali o tablet, ela tem os gadgets, né, os smartwatches, tem os óculos de realidade virtual. Ela está crescendo nesse ambiente.
E eu acredito muito que essas pessoas, daqui a pouquinho, elas vão ter hábitos de consumo, não só de produtos, falando assim, mas também de conteúdo, consumir conteúdo de forma totalmente diferente do que a gente costuma consumir. Hoje eu adoro colocar um podcast ali de 1h30 e ficar ali tranquila, trabalhando e ouvindo, assim e tal. Porém, a minha filha, nessa geração mais tiktokizada, digamos assim, é 15 segundos e olhe lá, 5 segundos para prestar atenção e olhe lá também. E esse lance do entretenimento, é uma geração que já nasceu super digital e eles estão acostumados a sempre se entreter online. Vender online vai ser um desafio se a gente não souber entreter essa galerinha, sabe? Então é muito importante. Eu já ouvi gente falando isso, mas eu também fico me pensando, perguntando a mim mesmo aqui, queria colocar essa questão para você e para quem está assistindo a gente, ouvindo a gente. A gente está olhando para sua filha de 8 anos, né, com esse comportamento tiktokizado, com essa coisa do entreter online e tudo. Mas ela tem 8 anos. Será que quando ela tiver 22, o comportamento também não é mais adulto, não muda? Então, assim, você não vai saber essa resposta, né? Eu com 8 anos, você com 8 anos, a gente também não tinha paciência para ver muita coisa. Hoje a gente tem, né? Então, aonde eu queria chegar? Qual é a minha pergunta para você? Quais elementos a gente tem que ir acompanhando? Como é que você faz para ir monitorando esse público? Né? Para onde você tem que ir? A sua filha vai mudar. Se vai ser tiktokizado aos 20 e poucos anos ou não, eu não sei. Mas para onde a gente tem que olhar para entender como é que está esse cliente? Notícias de hoje. Eu falei dessa coisa de não prender atenção por mais de 5 segundos, justamente porque recentemente saiu um estudo em que a geração que utiliza o TikTok agora não consegue mais assistir filmes. Filmes de 1h20 não conseguem assistir. Eles acham terrível, é uma tortura para eles. Então isso já é realidade hoje para uma pessoa que está consumindo conteúdo agora. Para ela, que já é nativa ali no TikTok, vai ser muito pior lá na frente, né? Eu acredito, porque eu adoro um filminho. Então, para ela, vai ser uma tortura de fato, assim. O que a gente tem que pensar, né, como pais, assim, né? Como a gente pode contornar esse tipo de comportamento, porque é um comportamento. Mas ficar acompanhando sempre as notícias de hoje para a gente prever para a gente poder prever alguma coisa futura. Se a gente não conhece muito bem nosso passado, a gente não conhece a gente não pode ter ideia do nosso futuro, né? Então, saber muito bem dos dados, das histórias, das reportagens de hoje faz toda a diferença para a gente prever o futuro do consumo. Queria perguntar um pouquinho do presente, então, para você, Babi. O e-commerce é a bola da vez, como você já mencionou, já deu dados para isso e ninguém questiona, né? Porque talvez um impulso da pandemia, talvez não, seguramente um impulso da pandemia que fez pessoas completamente avessas ao digital, de repente se verem hábeis dentro dele, né? Mas isso também gera um problema, né? Porque está todo mundo no e-commerce. Então você pensa o seguinte, a concorrência é muito maior. Queria eu ter uma lojinha lá em 94 e fazer a segunda venda, porque estaria um gigante, né? Já nos anos 2000, e não é o que acontece, né? Como é que você instruiria alguém que vai hoje, né, começar uma operação de e-commerce, ou porque quer ou porque precisa, diante de tanta concorrência? Olha, falar hoje que tem bastante concorrência é totalmente errado, porque os empreendedores não fazem o mínimo que deveriam fazer. Então, na produção de conteúdo, que é o seu a régua está baixa, então. A régua é muito baixa. Tem até um palestrante do evento aqui hoje que sempre tem sempre aquele bordão, não existe concorrência. E, de fato, não existe concorrência no digital. Quem faz o trabalho mínimo viável ali é pouquíssimas empresas. O que eu estou falando disso? São coisas básicas, tá? No e-commerce. Foto, frente, lado, costas, detalhe do produto. Descrição perfeita, benefícios, prós, voltagem, tamanho, dimensão, peso, vídeo explicativo, vídeo demonstrativo do produto. Procura no dedo ali, né? A gente acha nos dedos, na verdade, os e-commerces que possuem todas essas características em um anúncio de produto.
Então, assim, a régua é muito baixa. Por isso que não existe concorrência ainda. E outra, tem um detalhe muito importante. Em 2019, a gente estava com uma penetração do e-commerce no varejo total do Brasil de 4,5%. No final de 2020, a gente alcançou 11,5%. A gente mais que dobrou ali depois da pandemia. Mas, quando a gente pensa e-commerce, a gente sempre fala China. China porque eles alcançaram já o trilhão, 2 trilhões ali em 2020 de faturamento anual. A gente tem que olhar para eles. Lá, eles conseguiram alcançar esse ano, né, o ano de 2022, 50% de penetração do varejo, do e-commerce no varejo total. Então, a gente tem que sempre olhar para frente, para o teto, que é a China. A gente tem muito trabalho pela frente. Afinal de contas, a gente só tem 11,5%. É muito trabalho que a gente tem pela frente. Não existe concorrência ainda. Não existe. Para a gente fechar aqui, Babi, o que você acha que vai ser dos shopping centers, das lojas, dos comércios? Eu já ouvi várias previsões, algumas do tipo, isso vai acabar. Eu sempre desconfio dessas que falam que vai acabar. E outras que dizem, isso vai se modificar de alguma forma. Eu prefiro ouvir com mais atenção esses que dizem que vai se modificar. Até porque é hábito nosso ir ao shopping para 1000 coisas, não é só para comprar, você vai para 1000 coisas, inclusive passear, né? O que vai ser, na sua visão, e eu sei que eu estou te pedindo aqui uma previsão de futuro, portanto você não tem nenhuma obrigação de acertar. Quero saber o que você imagina hoje que vai ser o shopping quando a sua filha tiver 20 anos. Pois é, como especialista em e-commerce e trabalhando com consultoria, eu tenho a obrigação, é o meu trabalho, identificar o que aconteceu no passado, o que está acontecendo no presente e prever o futuro, né? Tentar prever o futuro. E o que eu digo o varejo físico vai acabar. Ele vai acabar do jeito que ele é hoje. Tá. Ele vai se modificar. Eu não sei se você tem o costume de fazer compras, se você e sua família tem o costume de fazer compras. Mas vocês vão no shopping e saem cheios de sacola? Não mais. A gente já é muito diferente. Minha mulher só compra roupa online hoje. Eu sei porque eu tenho que devolver quando não serve, né, no correio. Pois então, já está respondida a muito. pergunta. Eu não lembro a última vez que eu fui no shopping para fazer aquele bando de compras, sair com sacola. Tipo, lembra aquelas compras de Natal que a gente fazia assim nos anos 90 e tal? Saía todo mundo com um monte de sacola. Isso não existe, mas ninguém vai mais no shopping para fazer compras mesmo. Porque a gente vai para tomar um café, para levar as crianças para terem uma experiência, para a gente ver uma loja presencial, né, uma loja física, e ver uma peça, sentir o tecido, ter uma experiência ali, testar um produto, ou um equipamento eletrônico, ou um móvel específico. Então, o varejo que existe hoje morreu mesmo, está dando lugar ao novo varejo, e a gente tem exemplos aqui no Brasil já. Guide shops. Guide shops são lojas pequenas nos shoppings, onde não possui estoque e você não consegue sair com a sacolinha, você não consegue sair com o produto de lá. Porque a venda é feita online e o pedido é entregue na tua casa, no mesmo dia, daqui a 48 horas ou semana que vem. A gente tem um exemplo de moda, que é o e-commerce da Amaro. A Amaro tem guide shops espalhados pelo Brasil inteiro, funciona super bem. Ela teve aquele processo de doutrinação dos clientes, mas hoje já funciona super tranquilo isso. E a gente teve recentemente aí uma loja chamada West Wing, né, que é de decoração, também abrindo lojas gigantes assim, só que só mostruário. Comprou lá na loja, sempre entrega virtual, né, entrega domiciliar lá pelo virtual. Então, assim, esse é o futuro. E o varejo físico, ele tem que sair um pouco da caixinha e pensar em formas de criar experiências únicas para que as pessoas possam ir até a loja, ter aquela experiência e também diminuir o tamanho. Não tem necessidade mais de ter lojas gigantes, vários andares, departamento, né? Não tem mais a necessidade. Focar em coleções cápsulas. Essas coleções cápsulas são menores, mas que no online possuem estoque maior, só que no físico menor. Esse tipo de coisa traz sustentabilidade para o varejo. E aí não corre menos risco da gente passar pelo varejo apocalipse que os Estados Unidos passou recentemente, né, onde aquelas lojas gigantescas tiveram que fechar as portas devido ao altíssimo custo de aluguel daqueles lugares. Então, a gente já viu aquilo acontecer,
tá na hora da gente agir aqui no Brasil para isso não acontecer novamente. Babi, quero te agradecer muito aí pelo bate-papo, pela aula que você deu sobre e-commerce. Não é para menos, né? Vocês são uma escola de e-commerce, você é uma estudiosa. Então, muito obrigado, Babi. Eu que agradeço o convite. Obrigada, Zorro. Obrigada, galera que está aqui produzindo. Foi muito bacana participar. Obrigada, Cássio. A gente conversou com a Babi Tonhella, da E-Commerce na Prática. Até a próxima, hein?